Bem-vindos! Sim, parabéns para todas as professoras que estão aqui presentes, as que não estão e as nossas professoras, né, gente? Que marcou a nossa infância, a nossa juventude, a nossa fase adulta. Por que não, né? Aquelas que ficaram no nosso pensamento, que Deus abençoe elas também. Então, hoje é dia do professor. Tem a minha amiga Carla, que é professora, então parabéns para você, Carla. Hoje é dia do professor. Bom dia, Mara, bem-vinda. Então, vamos começar o nosso trabalho, né? Então, bom dia para todos. Hoje, 15 de outubro de 2014. Continuando o nosso estudo, lembrando que estamos no primeiro capítulo do Devassando o Invisível, da Dona Ivone do Amaral Pereira. E ela está tratando aquele argumento sobre a certeza do mundo espiritual. Ela está trazendo uma explicação de base, logo como o primeiro, e ela chama o capítulo como Nada de Novo, que é para nos esclarecer e nos afirmar sobre todas as outras informações que ela vai vir a trazer. Por que isso? Por causa dos contrastes, muitas vezes doutrinários, com defensores de outras ideias no próprio movimento espírita. Então, ela diz que respeita o pensamento de muitos, mas que ela tem o direito de expor o pensamento dela, e nós estamos aqui representando esse pensamento. Ela usa argumentos, logicamente, doutrinários, ou seja, dentro da visão espírita, dentro dos livros espíritas, e outros livros com pensamentos espíritas ou espiritualistas, que nós vamos trazer citações para vocês, e ela vai trazer aqui no andar desse estudo que eu tenho que fazer para vocês. Então, eu vou ler aqui onde a gente tinha parado a semana passada e vamos dar continuação, tá certo? No primeiro capítulo, o início do parágrafo que eu vou ler, para quem está seguindo a leitura, é os próprios espíritos ditos sofredores, porque primeiro ela faz uma citação da Gênese, né, aquele capítulo 14 sobre os fluidos. E agora ela continua o pensamento dela. Os próprios espíritos ditos sofredores, até mesmo os criminosos, que se costumam apresentar em bem dirigidas sessões práticas, narram acontecimentos reais, positivos, que no invisível se sucedem, um modo de viver e de agir, no espaço, muito distanciado daquele estado vago, indefinível, inexpressivo, que muitos entendem seja o único verdadeiro. Quando a revelação propala desde o início um mundo de vida intensa, mundo real e de realidades, onde o trabalho se desdobra ao infinito e as realizações não conhecem os acasos. Nas entrelinhas de grandes conceituadas obras doutrinárias, existem claras alusões a sociedades ou colônias organizadas no além-túmulo, onde avultam cidades, casas, palácios e jardins e etc. Então, o que é que ela vai dizendo aqui para nós? Que existem relatos documentados, né, sobre essas afirmações dos espíritos, inclusive na própria experiência prática dela como médium. Na própria experiência prática do médium. Vamos lembrar que esse livro aqui, ele saiu em 1963. Ele saiu em 63 e até os dias de hoje nós enfrentamos essa mesma conversa. Nós tínhamos salas aqui no Paulo Talk de pessoas que tratavam desse argumento, como diz a própria Dona Ivone. Ou seja, que nós desencarnaríamos e ficaríamos num estado vago, indefinível, inexpressivo. Que a gente ficava ali, provavelmente, né, volitando no ar ali, pensando nas possibilidades de reencarnar, interiorizando os nossos fatos, né? E ela vai dizendo que desde o início, o mundo de vida intensa, mundo real e de realidades. Tá bom. Eu venho completar esse trabalho dela aqui, trazendo para vocês, deixa eu ver se eu consegui. Eu tô querendo fazer um trabalho diferente, com participação de vocês. Convoquei voluntários, poucos me deram sinais. Então, vou colocar para vocês um áudiozinho aqui do Livro dos Espíritos para vocês, tá bom? Pergunta 278
279 do Livro dos Espíritos. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. Está uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Pergunta 279 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Os bons vão por toda parte, e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com as suas más paixões. Bom, né? Então a pergunta é 278 e a 279. Isso para mudar um pouquinho e não ficar só a minha voz aqui falando, né? Citação A e B e movimentar um pouquinho a coisa. Então, na tradução da nossa amiga Adriana, disse que é um pálido, um obscuro reflexo. Na tradução do Evandro Noleto, que hoje é uma tradução melhor, editada pela própria FEB, uma das melhores, né? Tem a de Herculano Pires e tal. Fala pálido reflexo, é um pálido reflexo. A própria Dona Ivone citou essa questão para nós um pouco antes, mas ela tinha colocado só é todo mundo no qual o vosso é um pálido reflexo. Isso é uma resposta dos espíritos ao próprio codificador. A nota do codificador aqui embaixo, ele diz: tá uma grande cidade onde os homens de todas as classes e todas as condições se veem, se encontram sem se confundir. Ele já começa fazendo uma analogia, uma comparação com uma cidade onde os homens, em todas as condições se vê e se encontra. Isso aqui é o mundo espírita. O mundo espírita, o mundo onde se vive os espíritas. Diferente da definição de erraticidade. Onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. No mundo espírita. No mundo espírita, porque não existe a questão vibratória. E na pergunta seguinte, não se fala que os espíritos bons vão em todos os lugares, mas os maus não, porque eles vão criar problema, não é? Eles não criam eles não vão se sentir bem onde tem mais luz necessária para eles, aqueles que eles suportam, a luz necessária para a sua suportação. Então, vibratoriamente, eles nem podem ter acesso. Por quê? Se nós formos entender o corpo perispiritual, entender o perispírito como matéria, como alguma coisa, e eu vou falar para vocês isso mais adiante sobre o Laboratório do Mundo Invisível, entendendo como alguma coisa, consequentemente é uma matéria. Bom dia, Lidiana, bem-vinda. Consequentemente, uma matéria que não é perceptível aos nossos olhos, ao nosso tato, mas é uma matéria que existe. Ela existe como matéria. Então, se é mais ou menos desmaterializado, em consequência, aquele que é mais ou menos desmaterializado na comparação com o espírito mais inferiorizado, ele vai ter menos moléculas de matéria, que no qual vai sutilizá-lo e ele vai morar num ambiente energético diferente, num ambiente vibratório diferente. Então, os bons
podem ir em todos os lugares. E muitas vezes não se veem, por isso que se confundem. A argumentação que nós ficamos ali vagando e que nós ficamos ali esperando a reencarnação, esperando... Existe uma coisa de nordestino que diz que quando a pessoa não tem muita ação, ela fica sentada embaixo da árvore esperando a morte chegar. Fulano, tem até uma música, né? Esperando a morte chegar. Nesse caso, ficaria esperando a reencarnação chegar. Que seria essa. Mas se nós formos entender que o codificador usa uma comparação dessa na definição de sociedade, nós vamos entender o que é sociedade. O que é sociedade? Qual é a definição de sociedade? Sociedade, definição de sociedade é o seguinte. É um conjunto de seres que convivem de forma organizada. A palavra vem do latim, societas, que significa associação amistosa com outros. Olha que coisa engraçada, definição de sociedade. Para se viver em sociedade, como diz Kardec, tem que ter uma organização. Nós temos que ser organizados. Ora, essas organizações em sociedade vai ser no nada, volitando, interiorizando só a si mesmo e as suas dificuldades morais. Nós não podemos colocar em questão o mundo espírita com a vivência íntima de cada espírito e a sua consciência. Eles não se atraem. A resposta não é dada assim pelo codificador, eles não se atraem, eles não se organizam, não estão ali por sintonia, por entendimento, né, dos gostos. Na definição de sociedade funciona assim. Nós nos unimos em grupos sociais perante os nossos gostos. Vocês estão aqui fazendo o quê, por exemplo? A presença de vocês agora, nesse momento, nesse grupo de estudos, qual é? Não temos similitude nos gostos, não é? Temos uma compatibilidade de ideias. Nós nos encontramos aqui com gostos ideais, de boa vontade. A Maria diz pra gente, a nossa família é uma pequena sociedade. É uma pequena sociedade, é o próximo mais próximo. É onde nós começamos a primeira vivência em sociedade. Quando o espírito reencarna, estando ele no ventre da mãe, né, naquele período ali de esquecimento, que ele vai crescendo até o momento do renascer, ele lida energeticamente com a mãe e interage com o mundo através das energias da mãe. Não é assim? Aí depois ele começa a interagir com a mãe diretamente. Estou dizendo motoriamente, a criança falando, né? Através dos seus instintos, da vontade de mamar, da necessidade de sobrevivência, dos cuidados maternos, até que ele começa crescendo, meses passando, ele começa a interagir com a sociedade que está ao seu redor. Aí ele começa a interagir com a vovó, com o vovô, né? Tem uns vovô moderno que fala com as netinhas pelo Skype, mesmo morando no exterior, com o pai, né? Depois da mãe, com os irmãozinhos, e começa a ter uma vida em sociedade, a lei de sociedade. Vivência em sociedade, então começa do lar, como diz Maria. Quando nós saímos da vivência da própria família para chegar ao mundo através da própria escola, depois da família nós vamos encontrar a escola. O que fazemos na escola? Nós temos um objetivo comum, que é o estudo, o crescimento, a interação social, né, através da escola. E assim todas as sociedades que nós vamos conviver até o dia da nossa morte do corpo físico. Então significa que se o nosso mundo é um pálido reflexo do mundo espiritual, qual é a consequência disso? Que o mundo espiritual vai existir uma sociedade muito mais organizada do que a nossa. É lógico. Se é um pálido reflexo, se fosse como se afirma, o que seria que nós reencarnaríamos e iríamos vagar o tempo todo sem definição nem de habitat. Mas se nós passamos por um período evolutivo e a lei de sociedade faz parte da nossa vida, qual é a lógica? Que a nossa sociedade de hoje é um rudimento das organizações sociais do mundo espiritual. Não é assim? Bom dia, Flávio, bem-vindo. É um rudimento disso tudo.
Na semana passada, nós tínhamos falado que íamos estudar o Laboratório do Mundo Invisível em algumas questões interessantes para reforçar o nosso estudo. Isso é importante para todos, porque quando vier a tratar determinados assuntos mais adiante, vocês vão estar mais preparados. É por isso que o Devassando o Invisível, ele é baseado em citações de alguns livros. Por quê? Para que ela possa desenvolver o tema dela. É um livro de estudo mesmo. Como na semana passada nós tínhamos falado do Laboratório do Mundo Invisível um pouco, nós vamos falar alguns outros detalhes hoje. Não falei tudo a semana passada para não ficar cansativo. E nós voltamos aqui nele. No Laboratório do Mundo Invisível, segunda parte, capítulo 8 do Livro dos Médiuns, nós vamos ter formação espontânea de objetos tangíveis. O que seria isso? Os espíritos criam os objetos ou eles transportam somente? O espírito pode criar alguma coisa? É o tema do que se vai se tratar, não é? Então, eu não vou ler toda a introdução, vou diretamente para a pergunta número 3, que é aquela que interessa mais o foco do nosso estudo especificamente. Convidando sempre vocês, nesse capítulo, a voltar aqui no livro e conferir. Se vocês tiverem o Livro dos Médiuns nas mãos, melhor ainda, porque vocês podem acompanhar a leitura. Bom dia, Miriam, bem-vinda, Amanda. A pergunta número 3 do item 128, tá? Então, a semana passada nós tínhamos falado sobre a expressão aparência da caixa de rapé, porque pode ser que o pessoal não estava aqui a semana passada. Então, essa palavra aparência ficou muito mal entendida no próprio meio espírita. Aparência. O que é aparência fica uma coisa assim, muito holográfica, entendida desse modo, não fica aparecendo? Um holograma, vocês sabem o que é holograma? Uma aparência, não dá um entendimento de holograma, Diana, não é? Então, Kardec vai e frisa essa pergunta, ou frisa essa questão do significado da palavra usada por São Luís como aparência. Disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de óptica. Gostaríamos de saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Então ele pergunta, olha só, era só uma imagem, como um holograma, como um filme, ou tinha alguma coisa de real? Tinha alguma coisa de material nela? Certamente. É com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que os espíritos usavam quando encarnado. Então, é através do princípio material que o perispírito toma aparência. Observação. É evidente, neste caso, que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, de imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito segurava era apenas a representação da verdadeira. Era, pois, com relação à caixa original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Ora, a caixa de rapé original, né, vamos dizer, estava na mão do velho lá, que estava encarnado ainda. Ele tinha a caixa de rapé dele lá, que ele fazia todo aquele processo de pegar o rapé, cheirar, espirrar, etc. Aquela caixa de rapé era real. A que o espírito tinha feito era uma aparência relativamente à original. Mas era alguma coisa, porque através do princípio material ele formou a caixa de rapé. Ele formou a caixa de rapé. Então a caixa de rapé já é alguma coisa. Não é? Ela existe porque ela sai de um princípio material, não é como uma imagem. A experiência nos ensina, isso é o codificador, né? Que nem sempre devemos tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, nós nos expomos a grandes equívocos.
É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras. Todas as vezes que apresentarem a menor ambiguidade. Então, a gente tem que aprofundar as palavras dos Espíritos toda vez que tiver ambiguidade. O que é uma ambiguidade? É o que parece que tem duas respostas. Ficou meio assim, nem muito esclarecido, não é? É como se tivesse um duplo sentido. Então, toda vez que tivesse ambiguidade, era melhor se aprofundar naquele sentido e no contexto, porque é importante nós avaliarmos o contexto no qual o Espírito fez aquela colocação, o porquê que ele fez aquela referência. Bom dia, Carol, Dulce, Barbosa, bom dia, bem-vindos. Trata-se de uma recomendação que os próprios Espíritos nos fazem constantemente. Sem explicação, que provocamos o termo aparência, incessantemente repetidos nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Ele mesmo diz isso. Não são palavras de Juliana, mas palavras do próprio codificador. Na questão 5. Faço novamente a pergunta de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. Aí lá vai Kardec, ele é demais, né? As vestes com que os espíritos se cobrem são alguma coisa? A roupa que os espíritos se cobrem. Porque o espírito aparece para a gente nu? Todas as informações de espíritos, eles se apresentam vestidos, tem definições precisas, roupa, quem usa sua camisa, quem usa seu vestido comprido. Por sinal, o espírito da Memei se apresentava até com objetos, bijuterias. E Chico a definia assim, que ela era muito bonita, muito vaidosa, Memei. Olha só, espírito de Memei. Com pulseiras, brincos. Ora, o que é aquilo, né? Kardec pergunta. Bem precisamente para que não acontecesse em Diana, a gente ia arrasar, né? Bem precisamente o que é. Creio que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Ora, o próprio perispírito é matéria, né? Então ele já, São Luís diz, olha, não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? O perispírito não é que é um nada. É alguma coisa. Nós já não tínhamos falado da Trindade? O espírito, aure, né? O perispírito em quê? Não é no fluido cósmico universal? Não forma o perispírito, né? Matéria? Exatamente. Aí mais adiante, vamos pular. Pula, porque aqui já não interessa mais para nós. Na 15... Todos os espíritos detêm no mesmo grau o poder de produzir objetos, porque nós estamos falando de espíritos superiores, espíritos inferiores, né, assim, das organizações do mundo espiritual. Ora, os espíritos inferiores também aparecem vestidos, né, assim? Se o espírito inferior, um espírito batedor, pudesse se materializar, ele se ia materializar nu? Não. Ele se ia materializar vestido e como ele gostasse de se apresentar. Não é? Do jeito que ele bem quisesse, ele iria se apresentar. Ele não iria se apresentar nu só porque ele era espírito inferior. Ele iria se apresentar de algum modo para se fazer reconhecer, por sinal. Alguns sinais. Se o espírito é inferior, como é que ele faz para estar vestido? Se sendo inferior ele não tem noção de manipulação de fluido, de primeira a gente poderia pensar assim, né? A resposta. Todos os espíritos detêm no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Espíritos inferiores podem ter esse poder. Então, suas coisas pessoais, o seu jeito de vestir, o seu jeito de agir, não é uma coisa subjetiva? Não é pela pessoa? Se a Diana quiser se apresentar
Deixa eu ver como é que eu quero apresentar a Diana. Com uma fivela linda na cabeça, assim, uma presilha linda de pérolas. Ela vai precisar dos espíritos superiores para poder formar para ela a presilha? Não é uma coisa subjetiva? Se ela quiser uma saia comprida, vai ser os espíritos superiores que vão formar para ela? Não, né? Então vai ser ela, através do seu próprio pensamento, a Maria com o batom marrom dela, sempre presente. Vão ser através do próprio pensamento que os espíritos vão conseguir manipular suas coisas pessoais. Que são dois contextos diferentes. Até agora nós estamos falando das coisas pessoais, da formação das coisas pessoais, não é? Não entramos especificamente sobre a formação de casa, de prédios, de ruas, de calçadas, de palácios, de coisas maravilhosas assim no contexto de sociedade. Nós estamos falando no contexto pessoal. Tá tudo bem até aí para vocês? 16. O espírito tem sempre o conhecimento exato da maneira pela qual compõe suas vestes ou seus objetos cuja aparência ele se torna visível? Não. Muitas vezes contribui para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo, que ele próprio não compreende se já não estiver bastante esclarecido para isso. Então, o espírito pode contribuir de uma forma inconsciente para a produção. Então, ele não sabe, não é que ele vai raciocinar. Ele vai lá e se apresenta, porque ele pensou, ele formou. Então, é uma ação instintiva. Ora, Juliana, mas nós estamos falando só das coisas pessoais, nós não estamos falando do geral, não é? Mas olhe bem, se os espíritos superiores podem fazer isso com muito mais facilidade, e são os espíritos superiores que regem os mundos mais inferiores, que têm sob comando os espíritos inferiores, os espíritos que precisam de cuidados, como nós precisamos ainda de espíritos protetores, até um certo limite, quando tivermos em um determinado patamar evolutivo, não precisaremos mais, né? Vocês sabem disso, né? No dia que vocês estiverem arrasando de independência, vocês não vão precisar mais de espíritos protetores. Vocês vão andar sozinhos, porque já vão ter maturidade suficiente para caminharem sem espíritos protetores. E no livro da Gênese, no capítulo 14, o item 14, algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, ou seja, eu penso, eu criei, eu quero me apresentar de cabelo comprido, lindo, cheio, ai que sonho, né? Só que a matéria agora tangível não tem esse poder de modelar, né? Ah, se pudesse. Resultam de uma intenção. De outras, são produto de um pensamento inconsciente. Então, basta que um espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que module uma área para que se repercuta na atmosfera. Os espíritos superiores modelam o que for o ambiente necessário para a nossa vivência. Aí que está a lógica. Os espíritos inferiores, eles projetam aquilo que está no poder dele. Espíritos não espíritas. E aí vamos continuar a Dona Ivone, né? Porque senão a gente não pega o fio da meada dela. Por que nós estamos tratando do assunto doutrinário? Porque é importante que nós venhamos a ver dentro da doutrina espírita, dentro das citações doutrinárias, para que a gente possa desenvolver um argumento e dizer assim, mas lá na doutrina espírita não está falando disso. Mas Kardec nunca falou disso. Depende, né? Depende da sua interpretação, da leitura, do aprofundamento do sentido, do você entender da cultura, da época. Você vê que até a palavra aparência, que deu um pouco de ambiguidade, ele vai lá e faz uma questão, né? Fica ali fuçando até chegar no que ele quer. O codificador dava uma pressão na pessoa, assim, né? Na erudita encantadora obra Depois da Morte, do eminente colaborador de Allan Kardec, Leon Denis, o qual, como sabemos, além de primoroso escritor, foi um grande inspirado pelos espíritos de Escol.
A página 235 da 7ª edição da FEB, capítulo 35, a exposição dessa tese não somente é fecunda e expressiva, como também mesclada de grande beleza, como tudo o que passou por aquele cérebro e aquela pena. Diz Leon Denis na citada obra. Eu não vou ler o que Leon Denis disse aqui agora não, porque senão vocês vão ficar entediados. Eu vou aproveitar a questão que foi citada do Leon Denis e vou fazer um pouco de fofoca espírita. Quem quer saber de fofoca espírita, quem está interessado em saber sobre Leon Denis, me falem. Ninguém está interessado, gente, de saber? Falei a palavra fofoca, todo mundo aqui já ficou, nossa, Juliana quer fazer fofoca, que coisa chata. Mas, gente, é assim, ó. É uma coisa boa, uma coisa séria. Curiosidades. Eu tava observando o seguinte, você sabe que a dona Ivone tem uma reverência muito grande. A gente não fofoca, né, Miriam? A gente comenta. Isso é fofoca do movimento espírita. Que é útil pra gente saber o porquê da ligação afetiva com ele. A dona Ivone tem uma ligação profunda com o Leon Denis. Vocês sabem disso, né? Porque o Leon Denis foi um espírito de escola, que ajudou a dona Ivone a elaborar o Memórias de um Suicida doutrinariamente falando. Porque o Camilo Castelo Branco trazia as mensagens dele só poeticamente, literária, como ele era um literato. E a dona Ivone ficava meio com o pé atrás, assim, com o Camilo, apesar de gostar do Camilo, viu? Porque não é que ela não gostava dele. E a dona Ivone começou a escrever o Memórias do Suicida, escreveu o Memórias do Suicida em 1926. Olha que coisa engraçada. Em 1926, gente, o Leon Denis ainda estava vivo. Estava encarnado lá na França. Engraçado, né? Quando nasceu Dona Ivone nasceu em 1906, em 24 de dezembro. Olha que data de nascimento, né? Então, ela nasceu em 1906. Em 1906, o Leon Denis estava trabalhando ainda assim, no auge, trabalhando, escrevendo sobre a doutrina espírita, trabalhava para a revista Espírita lá na França. Aí vem Dona Ivone e reencarna aqui no Brasil. Olha que coisa engraçada. Em 1926, ela psicografa o livro e ele tá lá vivinho da Silva ainda, né? Ou lá na França. Então, o Leon Denis estava vivo, né? Que coisa engraçada. E ela tinha psicografado o livro que precisaria dele para dar um aval doutrinário. Então, o Leon Denis enriquece o Memórias do Suicida com conteúdo doutrinário. E, se eu não me engano, ele tirou os excessos do livro, uma coisa assim. E deixou a parte doutrinária. Então, quando você vê o Memórias do Suicida com uma definição assim específica, doutrinária, por exemplo, tem uma definição do perispírito perfeita, né? E aí eu tô ouvindo lá, porque eu ouço o audiobook e tava dizendo, olha o dedinho do Leon Denis aí. Tem muita coisa mesmo que você vê que é doutrinário, forte, detalhes, que é a interferência do Leon Denis, que enriqueceu o conteúdo doutrinário do livro. Incrível. E esse livro, ele só foi editado no 54 ou no 56. Na verdade, eu tenho ele digital, diz que é 54. Ela estava com 20 anos só, dona Edna. Menina. A partir daí, o Leon Denis desencarnou, sabe quando? Em 1927. Um ano depois ele desencarna. Aí, quando é lá para os meados dos anos 50, ela passou 8 anos em oração. Olha a fé, 8 anos em oração, querendo saber a orientação do livro. Lá pro lado dos anos 50, é que o Leon Denis vai dar uma ajuda a ela, e ela evoca o pensamento do Leon Denis. Fica bem claro essa coisa do Leon Denis, né? Então, digo Flávio, que livro você está falando? Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida. O Memórias do Suicida teve a interferência do Leon Denis. E aí o Leon Denis, quando se aproxima da Dona Ivone, fica com a Dona Ivone mais de 20 anos, dando orientação para ela, intervindo na vida dela, inspirando-a. Ai, Flavinha, um beijinho para você. Flavinha é amiga da gente. Que bom. Então ele fica inspirando por mais de 20 anos a Dona Ivone. Tem essa ligação com o Leon Denis, olha que coisa, e orientando ela
em várias situações da vida dela. Mais de 20 anos. Curioso, né? E ela tem essa ligação com o próprio Camilo Castelo Branco, porque ela vivenciou também aqueles ambientes ali dos relatos do livro. Então, quando foi buscar no inconsciente dela, mostrando as imagens e tudo, lembrando aquilo que ela viveu, né? Interessante, né? O livro da Dona Ivone. E o engraçado que eu acho curioso é o fato dele estar reencarnado quando ela psicografou. Ela estava reencarnado. Ele, um espírito de Skoll, conheceu o próprio Kardec pessoalmente, o Leon Denis, gente. Conheceu o Kardec pessoalmente. Foi. E ele agora vai chegar 2 de novembro. Diz que em 2 de novembro, acho que foi em 88, 82, uma coisa assim, 1800, né? Ele teve contato com um dos espíritos que era amigo do Jan Hus, que deu, desculpem, início ao protestantismo uns 100 anos antes de Lutero. Como é que se chamava aquela entidade? Meu Deus, me esqueci agora. Se eu lembrar daqui pro final do estudo, eu falo com vocês. E esse espírito ficou assim, amigo dele, mentor dele. E era um espírito que, na época que a igreja deu uma pressão nele, lá em 1300 alguma coisa, ele amarelou também, né? Ele amarelou, renegou os amigos, disse que não acreditava nada naquilo que ele dizia que acreditava. Olha que coisa engraçada, curiosidade, né? Uma coisa curiosa. Aí ele chega e refaz a estrada dele de outra maneira, inclusive inspirando o próprio Leon Denis. Olha que coisa. Era um amigo dele. Não era o amigo dele, dona Edna. Não me vem em mente. Que coisa, Juliana. É porque se eu não anoto certas coisas, eu esqueço. Sou difícil de gravar número e gravar nome. Eu acho que pela minha condição intelectual, acho que já é demais os nomes que eu consigo gravar. E vai ser o inspirador dele, né? Ele já começa a ter contato com a doutrina espírita desde pequeno. Assim, com os fenômenos, né? Com 18 anos ele conhece o Livro dos Espíritos, com 18 anos. Mas desde pequeno que ele tem uma educação espiritual regrada. Por intuições, por estudos, ele era autodidata. Ele tinha inspiração, ele não tinha interesse por coisas da juventude, como normalmente. Então agora vamos para as citações do Leon Denis. Depois que a gente fez essa rememorização de quem é Leon Denis e quem foi para a vida da Dona Ivone. Porque você vê que, olha como ela se expressa ele. O qual, como sabemos, além de primoroso escritor, foi um grande inspirado pelos espíritos de Skoll. Olha, ela tinha um carinho por ele muito grande e respeito, né, por ele, pela intelectualidade dele, pela moralidade dele. O espírito, pelo poder da sua vontade, isso está lá no Depois da Morte, no capítulo 25. O espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, combina-os e os dispõe a seu gosto, dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Construções aéreas, de cores brilhantes, desembólios resplandecentes, circos imensos, onde se reúnem em conselho os delegados do universo, templos de vastas proporções, donde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Quando a gente lê esse pedaço aqui, vocês sabem que me leva muito aquele momento de luta do protestantismo, quando começou isso, né? Reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Que ele deveria fazer parte também daquilo ali, provavelmente, né? Ele se inspira, ele diz isso. Você imagina naquele tempo ele falar construções aéreas. Não era muito aceitável, porque nós, quando não temos uma linha de comparação, fica difícil nós compreendermos. Quando nós falávamos de volitação, de aerobus
o que acontecia? As pessoas não ficavam confusas? Não é por isso que a Dona Ivone dá essa introdução nesse capítulo? Porque as pessoas, quando não tem uma comparação, se hoje um espírito diz assim, não, quando nós ligamos uma tela que aparece outras entidades falando conosco do mundo espiritual, você vai dizer, ah, tá, televisão, tela plana, tô entendendo do que é que ele tá falando. Mas vocês imaginem, numa época que você não tem comparação, falar sobre isso. Quando eu tenho uma outra, me vem uma lembrança, vocês lembram das materializações luminosas? Quem já leu um livro, Materializações Luminosas? Ou quem já leu o livro sobre Ana Prado, as materializações de Ana Prado? Também. A irmã Sheila e o espírito José Grosso, quando eles materializavam, eles traziam, às vezes, na verdade, as materializações serviam para tratamento de pessoas. Além de você ver os espíritos, mas o objetivo era tratamento e cura, né? De cura. Então, a irmã Sheila, quando materializava, trazia um aparelho com ela, que você vai ler no livro a descrição do aparelho. O aparelho parecia que vinha em verde, transparente, e que via por dentro das pessoas, via os órgãos das pessoas. Então, o que é que nos leva a entender que seria uma forma muito aprimorada do ultrassom ou da própria radiografia? Muito aprimorada, não é? Que aí ela conseguia dar uma diagnóstica e conseguia tratar. E ela materializava aquele objeto e depois desmaterializava aquele objeto. Nós estamos falando de criação fluídica aí, não é? Os espíritos podem materializar os objetos que eles usam? Pode. E podem utilizar momentaneamente? Podem. Eles fazem agregação da matéria, materializa. Soma um fluido A com fluido B, faz uma mistura aí de fluidos necessários e materializa. Não é verdade? Vocês imaginam o pessoal conseguir definir esse aparelho que a irmã Sheila materializou naquela época? Vocês conseguem imaginar? Para eles devia ser uma piração muito grande, não é? Você conseguir ver um órgão, o que é isso? Tratar e conseguir fazer diagnóstica e tal. Impressionavam as pessoas, não é? Ora, no próprio laboratório do mundo invisível, isso eu vou deixar para vocês ficarem curiosas para tratar desse assunto, vai se falar por que ela não deixou materializado o aparelho. Vocês não poderiam pensar isso? Por que ela não deixou materializado o aparelho para que as pessoas pudessem utilizar? Ela desmaterializava novamente. Por quê? O que vocês acham? Lá no laboratório do mundo invisível, São Luís diz para Kardec que objetos grandes, eles se esvaem, né? Não pode, isso não é permitido. Ora, nós podemos compreender que se ela deixasse aqui, ela ia tirar a criação, a descoberta da tecnologia. Iam tirar a possibilidade da descoberta da tecnologia, não ia tirar? Ia ficar meio confusa. Você já pensou se ela deixasse? E aí o objeto se desmaterializa. Por isso que não é permitido. É como se pegasse aquele filme. Deixa eu ver se vocês são do tempo de ver o filme De Volta para o Futuro. Quem lembra do filme De Volta para o Futuro? Ninguém, gente. Aí fica difícil falar para vocês, viu? Todo mundo lembra De Volta para o Futuro. Vocês já pensaram se aquele professor deixasse aquela parafusalha toda que ele trouxe tecnológica naquele tempo ali, o povo ia ficar doido, não ia? Já que quem via já ficava, vocês imaginam? Deixar. Eles iriam adiantar uma coisa, pular etapa, né, Lid? Iam pular etapas, então ficaria complicado. Então, por isso que se desmaterializava. Então, o entendimento para quem vivenciou aquela época, a dona Edna disse pra gente que fez um tratamento nessas sessões. Olha que bom, dona Edna. Então, só tem história para contar pra gente, então. Ué? Só tá bom de ajustar o microfone para poder contar para nós. A dona Edna ali. Há muitos anos tivemos uma exposição com objetos dessas reuniões, luva de cera, etc. O que foi permitido. Olha que legal. Então, o que ia acontecer? Ia pular etapas e ia adiantar, não é? Situações. Então, os espíritos não poderiam. E quem vivencia como encarnado, né, Lidiana? Não podia compreender. Não tem compreensão. Quando a dona Ivone escreve esse livro em 1963,
falando disso aqui, claramente as pessoas ainda não conseguiram entender. Hoje, fica difícil para vocês entenderem um aerobus? Sinceramente, Fica difícil para vocês entenderem? Se falar hoje para as pessoas que existe um meio de transporte que não toca no chão, fica difícil da gente entender hoje? Estou dizendo nem para o espírita em si. Uma pessoa relativamente esclarecida, fica difícil dela entender? Não fica. Por quê? Porque já existe o trem. É uma questão eletromagnética, não toca no trilho. Não toca no trilho. A física explica. Por repulsão, não é assim? Não tem atrito com o trilho, então não fica tão difícil da gente entender. Por que não fica difícil? Porque nós já temos uma base de comparação. Já temos uma base de comparação. A Lidiane diz pra gente assim, entra naquela questão do livro dos médios também, gravidade, magnetismo. Hoje a gente já tem uma explicação. Miriam diz pra gente, ele também citava telas similares com a que temos hoje nos computadores e TVs. Puxa vida, não é, Miriam? Sala de computação, praticamente. Olha só. Então, é impossível? Claro que não é. Mas se nós ficarmos habitolados a ver as coisas como as nossas ideias, não foi que o codificador disse para nós na leitura que eu fiz antes. Nós temos que ter cuidado de ver determinadas ideias dos espíritos, conseguir ler, interpretar com as nossas concepções e ideias, preconceitos também, não é? Não é assim? Por exemplo, não tem gente que se opõe à tecnologia? Tem gente que se opõe à tecnologia. Tem gente que diz que era muito melhor no tempo que não existia esse negócio de computador, internet. Não é verdade. Sinto muito, é sua opinião pessoal. Ora, é lógico que nós temos que entender que tudo que é um exagero e sobrecarrega vai para o negativo. Qualquer coisa que sai da linha do equilíbrio. Qualquer coisa. Mas que se vivia muito melhor um ovo cru. Quem é que lembra daquela encarnação nossa? Quem é que estava comigo lá na Bahia, escrava, lavando roupa na beira do rio? Quem estava mais eu? Na unha, batendo lá na pedra, tibum, tibum, botando paquará. Quem estava mais eu lá naquela época? Sofrendo como que? O sol, eita de acho. No rio. Pois é, hoje a gente tem máquina de lavar, não tem? Hoje a gente tem máquina de lavar. Deus abençoe o criador da máquina de lavar. E para passar roupa, ferro, como diz Dona Flor ali, né, Dona Flor? Ferro de brasa. Eita, sofrimento também. Hoje em dia o ferro da gente tem um reservatório de água separado e quando você bota ele faz tsh. O Valdo Vieira tem umas coisas legais nele, né? E o Valdo Vieira tem um negócio que ele chama atraso de vida. Ele escreveu um tal de uns verbetes que chama atraso de vida. Gente, eu dou risada demais. Então ele vai dizendo assim, que nós, quando nós nos habitolamos, mas ele tem razão nisso, hein? Se nós nos habitolamos no passado, mas eu não troco a minha vassoura por uma vassoura elétrica por nada nessa vida, tá bom? Isso é uma opinião sua, a gente tem que respeitar, mas que é um atraso de vida você tá perdendo seu tempo, deixando de usar o que é útil, né não, Flor? Tem gente ainda, estou dizendo da minha família, não vou falar de vocês, que com a máquina de lavar, lava a roupa toda na mão, de escova, aí depois ela bota na máquina para bater. Pra quê? Atraso de vida. Tá perdendo seu tempo, sua saúde, tudo atraso de vida, porque a máquina é feita para isso. Mas vai estragar. Se estragar, a gente joga fora, gente. Depois comprar outra, né não? Vai trabalhar para poder fazer o comércio girar, rodar. Basta a gente ter cuidado, mas também não vai durar para toda encarnação, né não? A Florzinha disse, eu nem passo vassoura, só aspiro. Tá certo, Flor. Maria diz pra gente, olha, Ju, até esteticamente eles estão nos ajudando com tantas cirurgias. Olha, Nossa Senhora, melhorando a nossa autoestima com a cirurgia. Por que a gente tem que ser contra a tecnologia? Não é atraso de vida?
Mas hoje em dia, se nós pegarmos tudo isso, tem como a gente fazer uma comparação? Então a tecnologia, a vida atual, tá melhor ou não tá? Vamos dizer a verdade, tá. Agora, como é que o povo vai fazer o uso moral disso? Aí tem mais 500. Mas vocês que são já pessoas espíritas e de consciência, trabalhando para melhoria pessoal, vamos dizer a verdade. Vocês já não estão muito melhores? Vocês já pensaram, 500 anos atrás, menstruação sem absorvente? Vamos dizer a verdade. Ora, gente, ficava difícil a coisa, não é? É aí que tá. O mundo de regeneração vai vir através do nosso próprio esforço. Mas aqui que a gente vai ser separado o joio do trigo lá e tal. Vocês imaginam voltar 500 anos atrás? Porque vocês estão pensando que vai ser a diferença muito grande? Basta só 500 anos de diferença e a gente já vai sentir um murro no estômago. Não é? A Maria diz pra gente, olha que as coisas boas que estão vindo por aí, com certeza. Dona Edna diz para nós, é a lei do progresso, temos que acompanhar. Temos mesmo, não temos. E também através disso, Dona Edna, já te passo o Flor. Através disso, Dona Edna, vem a adequação e o nosso entendimento também doutrinário. A doutrina espírita em si, por si, ela é rica por mais de 300 anos, é atual. Então, a doutrina espírita não é que ela precisa se atualizar. Em alguns conceitos de ciência, como evolução e tudo, acompanha a ciência, tá bom. Mas em mil e tantos outros conceitos morais, filosóficos. Mas nós precisamos adaptar nossa vida espírita a realidade que nós vivemos. Então, os grupos espíritas se adaptam aos seus estados, às suas exigências naturais, que a sociedade impõe, que a economia impõe. Vocês entendem? Não tem como a gente habitolar e criar um perfil clássico. A gente tenta, mas nós vamos criar a adaptação para isso aí. No mundo espiritual é assim também, porque se nós somos um pálido reflexo, não é assim? Estou passando para a Flor. Vai lá, Flor. Eu morei numa cidade de cultura alemã 14 anos. E lá foi que eu criei meus filhos. E a gente, queira ou não, a gente absorve a vida das pessoas. E se eu, claro que existe, mas eu não conheço um povo mais caprichoso do que os alemães. Então, todas as casas, todas as mais modestas, tu olha, tu te enxerga no chão, porque quando chega no Natal, eles lavam todas as paredes das casas, quando eles não pintam tudo por dentro e por fora. E eu comecei a ficar louca e querer fazer a mesma coisa. Então eu encerava a casa, inclusive encerava a garagem com aquela cera cardeal vermelha, vocês conhecem? Aí o Ademar vinha do posto de saúde com um carro cheio de barro vermelho, aquele barro grudento, e entrava dentro da garagem e eu chorava. Sabe o que é? Dentro da garagem eu encerava a casa, e a garagem era com aquelas lajota vermelha, eu encerava com cera cardeal vermelha. Aí eu vou dizer para vocês o que foi que aconteceu. Nessa época eu tinha uns 20 e poucos, 30 e poucos anos. Eu tenho 3 hérnias de disco. Eu tô toda torta. Porque aí vocês imaginam de que jeito eu fiquei lá. Eu já fiquei de joelho. Era tudo isso. E uma vez, eu nunca me esqueço, umas pessoas bateram lá em casa, da prefeitura. Era uma cera vermelha chamada cardeal, um pasto. E eu estava de joelho encerando o chão. E quando eu abri a porta, estava escorrendo no meu joelho, aquele vermelhão, uma coisa, eles pegaram. Aqui é a casa do Dr. Medeiros. Eu disse sim, a esposa dele está, eu digo, sou eu. As mulheres queriam se matar, queriam morrer. Porque elas nunca imaginaram que eu ia estar de joelho que nem uma louca lá, limpando as coisas. Pois eu me arrependo imensamente do que eu fiz. Se eu não tivesse feito isso, gurias, eu estava muito mais inteira agora para poder trabalhar no bem como eu trabalho. Porque às vezes eu quero fazer as coisas, isso aí, eu quero fazer as coisas, eu estou toda torta com as hérnias de disco, eu tenho que tomar remédio e ficar deitada, quieta, até que passe. Eu errei, eu fui uma dessas aí que esse senhor aí que tu falou, Juliana,
fez. Foi demais e nem adiantou, gurias, porque e agora, sabe lá Deus, quem mora lá se limpa, sincera, se faz como eu. Pra que isso? Isso é ignorância. Vou passar pra vocês. Flor, usei muita cera cardeal. Quando era pequena, mãe tinha uma sala toda de taco, eu tinha que passar a cera toda semana. E era de joelho mesmo que a gente passava com um paninho, não era? Aí depois a bichinha secava e você vinha com a... Como é aquele negócio que dá brilho, gente? A enceradeira. Ficava linda. Você escorregava, batia a cabeça, a criança quebrava a perna. Uma coisa linda. Não com a enceradeira. Com a enceradeira, a criança batia a cabeça na escada. Uma coisa assim. Mas faz parte também, não é? Faz parte isso mesmo. E nós vamos... Lidiana, você gosta? Ah, Lidiana, não é? Porque não era assim? A gente passava isso tudo, daqui a pouco era a menina ela caindo, escorregando. Ei, faz parte. Faz parte também do nosso crescimento. E a gente aprende, Flor, exatamente. A Maria disse ali pra gente, eu vou repetir para ser na gravação. Está dizendo que a Flor desenvolveu o seu potencial, com certeza. Porque a gente aprende tudo. O trabalho da resistência, provas da resistência, tudo da resistência para nós. Nós vamos aprendendo, fica tudo registrado, sabe? Então, Flor, então você foi uma que trabalhou comigo lá lavando o rio mesmo. Tô vendo, você, a Maria. Tava mais eu, lá no 1700 no Brasil. Eu, você, a Maria, firme e forte lá na beira do rio, as bichinhas pretinhas, sofridas. Aí trouxe a experiência de trabalhadora, né, Maria? E por que não? Graças a Deus que a gente teve tanta oportunidade de aprendizado, mesmo tendo essas experiências. Porque essas perebas a gente tem mesmo. E faz parte, né? Então, voltando para a conclusão do nosso estudo, que nós estávamos falando das criações, da evolução, e o porquê que as pessoas tinham dúvidas, que ficavam criando empecilho para entenderem o que os espíritos vinham revelando. O André Luiz, que trouxe, o primeiro foi o Nosso Lar, depois veio o Voltei. Vocês lembram do Voltei? Vocês lembram que o Voltei, o Frederico Figner também descreve tanta coisa? O Memórias do Suicida com Dona Ivone sai no 54. Ou 54 ou 56, quando eu tô com dúvida dessa data. Então eu me corrijo assim. Vocês imaginam? Hoje nós vamos estudar profundamente isso para que a gente não tenha nenhuma dúvida no avançar do nosso estudo. Tá certo? Então, gente, agradecendo a vocês, já deu o nosso horário. Muito obrigada pela participação de todos. E a semana que vem, quarta-feira que vem, nós estaremos aqui com vocês. Obrigada. Vamos para nossa prece de encerramento. Quem é o nosso voluntário para fazer nossa prece? Voluntário de prece? Com certeza, né, Miriam? Com certeza. Então eu faço eu, tá, gente? Já me encontro aqui. Vamos lá. Elevando o nosso pensamento a Cristo. Vocês imaginem, né? Vamos visualizar assim, Jesus, um Espírito perfeito, que já liberto de todas as necessidades físicas, de toda a materialidade possível, se submeter a encarnar conosco num período difícil, num período, vocês reparem bem, olha a tecnologia de hoje, olha o tempo que o Cristo encarnou. Caminhava com sandálias, em terra batida, em barro empoeirado, caminhava em animais, burrinhos. A alimentação era aquela que nós já sabemos da época. Olha Jesus se colocar à nossa disposição, com todo amor, com toda abertura para nós, para trazer o que é hoje o Evangelho para nós. Vocês imaginam que sacrifício? Que para ele não pesou em nada, né? Porque na sua perfeição ele nada acusou. Mas se nós observarmos, livre de tudo isso, se colocar na sua perfeição à disposição da nossa melhora. Olha que renúncia, né? Do seu bem-estar de espírito puro.
Obrigado, Jesus, pelo teu evangelho, pelo teu sacrifício para conosco, nós, tão necessitados que somos ainda da tua palavra e da tua presença carinhosa. Obrigado, Espíritos amigos, que nos assistem, que nos ajudam e que nos inspiram para nós fazermos o melhor de nós mesmos. Abençoa todos os espíritos que aqui estão presentes, encarnados e também os desencarnados. Que nós possamos nos envolver em luz, no manto de Maria de Nazaré, Mãe querida nossa, cuidadora especial dos espíritos suicidas, mentora doce do Dr. Bezerra e da Dona Ivone, mentora dessa casa. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Muito obrigado, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus, gente, muito obrigado.